Olá, alunos e alunas, continuando nossa aula de História, a segunda parte da História do Amazonas. Assunto da segunda parte é a cabanagem. Cabanagem foi um movimento que aconteceu no período regencial e na província do Grão-Pará, entre 1835 e 1840. Nós vamos ver aqui nos nossos relatos. Aqui nós temos um mapa da cabanagem. Esse mapa ele demonstra andanças desse movimento, que começou por Belém e foi adentrando no interior. Essa parte aqui é o que nós podemos identificar como o atual estado do Amazonas. Chegou na região do Amazonas, que era a comarca do Alto Amazonas, que nós vamos já ver aqui. Seguindo nossos relatos, características gerais. A cabanagem é um movimento exatamente por conta da exclusão, da miséria que vivia a maior parte da população. Veja aqui essa imagem. Essa população de características, sua maioria indígenas, pobres, livres e negros, miseráveis. Essa maioria da população vivia exatamente nessas condições de miserabilidade. Por outro lado, teve também fazendeiros e comerciantes que se envolveram no movimento, entraram, participaram, foram líderes até. E o que esses fazendeiros comerciantes estavam satisfeitos com o poder central, principalmente, já vinha desde o poder do primeiro reinado de Dom Pedro I e agora no período regencial. Então, estavam insatisfeitos com o abandono do poder central. Essa é a questão política. Relatos do cabanagem. Cabana ou Guerra dos Cabanos. Foi uma revolta que aconteceu em 1835 e 1840, na antiga província do Grão-Pará, que atualmente representa com os territórios atualmente do Pará, Amazonas, Amapá, Roraima e Rondônia. Esse movimento teve a causa de extrema pobreza da maioria da população e também aquela questão do abandono político, da exclusão política. O poder central não atendia aos interesses das elites, caso de fazendeiros e comerciantes. A revolta, desde a independência de 1822, as elites do Grão-Pará estavam insatisfeitas. Aqui havia, nesse período ainda, uma disputa entre portugueses e brasileiros, mas isso vai se estendendo exatamente essa tensão conforme o tempo. No governo de Dom Pedro I, já Brasil independente, proprietários e comerciantes estavam insatisfeitos com o tratamento recebido do poder central, do poder do regente, do poder do imperador Dom Pedro I, ou seja, não atendia aos interesses da região, interesse econômico, interesse político e assim por diante. Além disso, sofriam com a repressão. O governo Bernardo Lobo de Souza reprimia os seus opositores. E nisso, o que vai acontecer nesse clima tenso, nesse contexto tenso? Em 1835, os cabanos se amotinaram, se revoltaram sob a liderança dos fazendeiros Félix Clemente Malcher e Francisco Pedro Vinagre. São dois fazendeiros que vão se envolver e vão liderar. Eles prenderam e executaram Bernardo Lobo, ou seja, o presidente da província do Grão-Pará, o governante da província do Grão-Pará. Seguidos, os cabanos nomearam Félix Malcher como presidente cabano, como governante cabanos. É o primeiro, vão nomear três vão assumir o poder, 3 governadores cabanos. Agora o Félix Malcher é o primeiro. Na ocasião, revoltosos se apoderaram dos armamentos legalistas e fortaleceram ainda mais. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que com Félix Malcher no poder, os cabanos se apoderaram de todo o armamento que tinha, e aí eles vão se armar e o movimento vai crescer. Mas veja no que vai dar isso aí. No entanto, Félix Malcher não defende os interesses dos cabanos, ou seja, passa a reprimi-los, mandando prender Eduardo Angelim, que é um dos líderes, o terceiro líder que aparece aí no nosso relato, um dos líderes do movimento. Após um sangrento conflito, Malcher é morto pelos cabanos e substituído por Francisco Pedro Vinagre, segundo presidente cabano. Aqui os conflitos, conflitos sangrentos. Nós temos uma outra imagem aqui só para ilustrar exatamente como é que foi essa batalha, essa batalha sangrenta aqui,
Essa imagem nós vamos ver aqui exatamente a batalha como foi na frente da Praça da Sé, ou na frente da Igreja da Sé. Seguindo o nosso relato, nós vamos ver aqui que em julho de 1835, Pedro Vinagre, segundo governador, também passou a combater os cabanos, ou seja, trair os cabanos de novo. Os cabanos se retiraram para o interior, se reorganizaram militarmente, sob a liderança agora de Antônio Vinagre, né? O Antônio Vinagre, que era irmão do Pedro Vinagre, aqui esse irmão dele vai organizar os cabanos e eles vão voltar a atacar o Palácio de Belém, o Palácio do Governante, quem estava o irmão dele lá no poder. Reconquistaram o poder em 14 de agosto de 1835. A luta da Praça da Sé foi uma das mais sangrentas da cabanagem. Aquela imagem que eu mostrei anteriormente aqui, voltando a ela, está aqui essa imagem aqui, ó, mais sangrenta. Pedro Vinagre, mesmo anistiando os cabanos, ou seja, o Pedro Vinagre, mesmo anistiando os cabanos que tinham se revoltado contra o seu governo, ele foi preso. Preso agora os cabanos sob a liderança do irmão dele, Antônio Vinagre. Após vencer mais uma batalha, os cabanos nomearam Eduardo Angelim, que é o terceiro presidente da província cabana do Grão-Pará, defendendo o governo republicano e independente. O Eduardo Angelim, que tinha uma afinidade maior com os cabanos miseráveis, defendia uma proposta revolucionária para a época. Um governo republicano e independente, ele buscava a independência do Brasil aqui. A proposta era se tornar independente do Brasil. Então é bem radical. Adivinha o que vai acontecer. No entanto, o não entendimento entre os líderes cabanos, os cabanos se enfraqueceram, o movimento se enfraqueceu, facilitando a reação do poder central, que estava exatamente governado pelo regente uno Diogo Antônio Feijó. Essa repressão que vai exatamente proporcionar o começo da derrocada dos cabanos. Assim, em 1836, enviado pelo regente Feijó, o brigadeiro Francisco José de Souza Soares de André autoriza a guerra total aos cabanos. Ele ordena bombardeio a Belém e o assentamento dos cabanos. Aqui começa mesmo a luta mesmo agora, né? O poder central, exatamente mandado pelo regente Diogo Antônio Feijó. Com a retomada de Belém pelas forças repressoras regenciais, os cabanos levaram a revolta para outras regiões da província do Grão-Pará, ou seja, para o interior, chegando a vilas e cidades da comarca do Alto Amazonas. Então, o que é a comarca do Alto Amazonas? É o que corresponde atualmente ao estado do Amazonas, ao território que é hoje o estado do Amazonas. A cabanagem da comarca do Alto Amazonas. Na comarca do Alto Amazonas, as ações dos cabanos se iniciam em 1836. Nesse período, o líder cabano Bernardo Sena é preso e enviado a Belém. Bernardo Sena é libertado e comandando agora, recomeçando com 1.200 homens, marcha para dominar Lucéa, Maués. Lucéa, Maués. E Serpe, Taquatiara, ou seja, o Bernardo Sena foi preso, depois ele vai ser solto e ele vai organizar 1.200 cabanos e vão invadir Maués, invadir Taquatiara. E, 6 de março de 1836, os rebeldes dominam Manaus. Aqui ele vem em direção a Manaus. No dia seguinte, o discurso de Bernardo Sena é dirigido ao homem que o havia prendido, o juiz Henrique João Cordeiro, ou seja, ele agora, como presidente cabano, presidente da comarca, né, governante da comarca do Alto Amazonas, ele vai se dirigir exatamente ao juiz que prendeu anteriormente. Seguindo esse relato, nós vamos ver umas outras informações sobre exatamente a cabanagem no Alto Amazonas. Na comarca do Alto Amazonas, as ações dos cabanos se iniciam em 1836, como nós falamos anteriormente naquele informativo. O líder cabano, Bernardo Sena, foi preso, depois é liberado. Depois ele organiza, ele invade Maués, invade Taquatiara. Em 6 de maio de 1836, chega a Manaus. No dia seguinte, o discurso de Bernardo Sena é dirigido ao homem que o havia prendido, como nós falamos
Juiz Henrique João Cordeiro. E ao sanguinário Bararoá, Ambrósio Aires, era Manaus na época dos cabanos. Historiador Bertino de Miranda diz que Bernardo Sena, à frente do governo da comarca, administrou com lisura a fazenda pública. O que ele está dizendo? Quando Bernardo Sena assume o poder na comarca do Amazonas, em Manaus, ele vai governar de uma forma transparente, mas por pouco tempo. Os conflitos intensos entre os cabanos, Bernardo Sena e Antônio Freire Taquerinha, ou seja, havia um conflito entre dois líderes, Bernardo Sena e Taquerinha. O resultado na morte de Bernardo Sena. E isso o que vai acontecer? Vai enfraquecer o movimento. Com a morte de Bernardo Sena, a cabanagem perde força em Manaus. Sucessivas derrotas levaram os cabanos à rendição total em 25 de março de 1840. É o fim do maior movimento popular no norte do Brasil. Um outro relato aqui é da historiadora Patrícia Sampaio. Ela diz que os cabanos havia exatamente uma estratégia, né? Essa estratégia que eles se infiltravam no meio da população, e essa estratégia de fazer isso chegava como se fosse exatamente estivesse fugindo dos cabanos, eles se infiltraram no meio da população e eles exatamente dominaram Manaus. Aqui no caso de Manaus. Manaus foi ocupada por 2 vezes. A tropa cabana que desembarcou em Manaus fazia parte de uma força muito ampla, comandada por Apolinário Maparajuba, que estava em plena movimentação acima. São vários líderes, aparece lá o Bernardo Sena, o Apolinário Maparajuba, né? Francisco Bernardo, homem negro experimentado, que é uma característica do Francisco Bernardo. Ele comandou mais ou menos 2.000 homens, né? Uma história que, segundo a Patrícia, é pouco conhecida. E seguindo os nossos relatos ainda em Manaus, ela diz que eles entraram na cidade, misturavam-se diretamente aos moradores, integravam-se ao trabalho da roça e plantações, fingiu que eram vítimas dos cabanos e aí dominaram exatamente a capital. Né? Bernardo Sena comandou a cidade, foi aquele discurso que nós vimos lá ainda de uma forma. Aqui a cabanagem de Taquatiara, só para ilustrar, eles chegaram em Taquatiara e dominaram Taquatiara. A cabanagem de Maués também, que nós vimos aqui, falamos um pouco lá, aqui exatamente como chegou em Maués. Segundo aqui nesse relato, diz que foi o último reduto dos cabanos, foi exatamente em Maués, né? Em 25 de março de 1840. Aconteceu na praça, na igreja matriz da vila da atual cidade de Maués, Vila Lucéa. Lucéa outra palavra, Lucéa, lá que está Lucéa. Aqui é a atual cidade de Maués. A rendição de 980 cabanos que desceram do Alto Rio Negro, do Alto Rio Maués. E na presença do coronel governativo José Coelho de Miranda Leão e forças militares do Império do Brasil entregaram suas armas. E aí acabou o movimento da cabanagem. E é isso. Então a cabanagem é um movimento que, de certa forma, tem vários relatos diferenciados. Voltando aqui a comentar o caso de Manaus, né, com Bernardo Sena, que, segundo a historiadora Patrícia, ele assumiu o poder de uma forma transparente, demonstrando exatamente uma ética de governo, respeito, mas demorou pouco tempo porque as forças repressoras chegaram e dominaram os cabanos. Então, o movimento cabano, a cabanagem foi isso. Tem alguns relatos que aconteceram em 2 outras cidades, como Barcelos e Tefé, mas eu não encontrei fontes para trazer para vocês, por isso não fui exposto, ok? É isso.